Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a tal PL das fake news, certo? Os bolsominions, a direita brasileira de maneira geral, enfim, né, se juntaram ali e mantiveram, né, aquela medida do Bolsonaro que acabou derrubando, né, enfim, a proposta de legislação que estava tentando ali controlar as fake news e punir, né, as pessoas que estivessem aí espalhando, enfim, mentiras caluniosas, etc e tal, tá? Então os bolsominions conseguiram manter o direito de mentir, né? E a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, rapidamente vai ler a notícia e vai pensar sobre três elementos aí, tá? Ligados a essa questão, três aspectos, né? O primeiro é o do porquê que eles precisam das fake news. Vamos falar, eu já falei disso aqui em outros vídeos, mas vou desenvolver hoje em conexão com essa lei aqui especificamente. Então, por que a direita brasileira, por que os bolsominions precisam das fake news? É a primeira questão. A segunda questão é o apoio da bancada evangélica a essa derrubada lá, né, da lei das fake news, tá? Porque muita gente foi para as redes sociais falar que porque os evangélicos apoiaram, como pode um cristão apoiar a mentira? Né? É uma postura meio ingênua, vou tentar ponderar aqui alguns detalhes sobre isso aí. E a terceira questão é uma saída, né? Qual é a saída para isso? Porque eu já fiz vídeos aqui falando sobre o Janones, sobre o Felipe Neto, e eles levantaram questões importantes aí sobre a forma de comunicar, né, com esse tipo de cenário, né? E aí na época eu fiz a reflexão, tentando ponderar um aspecto a mais ali, que é importantíssimo de dar conta. E aí ontem eu vi uma proposta muito interessante ligada justamente a esse aspecto que eu tenho ponderado aqui, tá? E aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é uma questão muito importante para a gente pensar aí para o futuro próximo, tá? Então são essas três questões aí, enfim, né? A questão da necessidade das fake news que a direita tem, o apoio da bancada evangélica, a aparente contradição disso aí para alguns, e a saída para isso, em conexão com essa questão aí do Janones, do Felipe Neto, da comunicação, tá? Então antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, é só falar, tá? Que o zap tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ler rapidamente aqui a notícia, tá? Só para atualizar umas informações. Dois linkzinhos para vocês aí da TV Cultura, tá? E do site do Senado, certo? Senado Federal. Então, o jornalismo da TV Cultura diz o seguinte: Congresso mantém veto de Bolsonaro que impede criminalização de fake news, né? Quer dizer, o Bolsonaro vetou e aí o Congresso agora podia deslocar isso aí e manteve o veto do Bolsonaro. Nada impede que isso seja discutido de novo no futuro, mas enfim, né? Isso aí é um drama porque não vai ser simples de fazer isso porque a população coloca lá essa gente, né? O Congresso é de maioria de direita, o Senado mais ainda, então quer dizer, tá? Enfim, então vamos lá. O Congresso Nacional manteve nessa terça-feira, dia 28, um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL que impede a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa em período eleitoral, ou seja, disseminação de fake news. Então, comunicação enganosa em massa em período eleitoral, disseminação de fake news. E aí a gente tem que pensar também se essa é uma boa tipificação, né? Ou se de repente seria interessante, não sei se foi o caso, não sei se tem alguém aí que já pensou nisso, mas essa tipificação talvez pudesse ter até esse nome, ou um nome parecido e tudo mais genérico, mas conectado com os crimes específicos que estão, que estão ali no entorno, né, dessas manifestações. Calúnia, difamação, enfim, né, e uma série de outras coisas aí, tá? Ataque à honra e tudo mais, porque tudo isso tá ali, né, no bolo de cocô das fake news, né? Enfim, e vejam bem, parênteses aqui, não são só ingênuos, analfabetos que compartilham essas coisas, não. Gente estudada, gente com faculdade, gente com... explode isso aí, vai espalhando, sem pesquisar, sem saber o que é, daqui a pouco tá xingando a pessoa, dizendo que é isso, é aquilo. Então, quer dizer, tem que pensar bem nisso aí, porque não é um fenômeno tão fácil, né, de deslocar.
E aí, pessoal, continuando aqui a notícia do jornalismo da TV Cultura, eles dizem, em setembro de 2021, Bolsonaro sancionou com vetos a atualização na Lei de Segurança Nacional, né, que estabeleceu novos crimes contra as instituições democráticas em substituição à legislação criada sob a ditadura militar. Nesta terça, 317 deputados votaram por manter o veto e, portanto, por permitir as fake news, né? E 139 se manifestaram pela derrubada e 4 abstenções, né? Ou seja, aquela galera que não foi. Tá? E aí o link do Senado dá uma detalhada maior. Tá? Eles dizem o seguinte aqui. O Congresso Nacional manteve nesta terça-feira o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à tipificação de crimes contra o Estado Democrático de Direito, entre eles a criminalização das fake news nas eleições, que é o veto 46/2021. Foram 317 votos a favor, 139 contra e 4 abstenções. Como foi mantido pelos deputados, o veto não foi submetido à votação dos senadores, não vai ter nem votação no Senado. Tá? Provavelmente a direita ganharia também, né? Porque o Senado tem maioria de direita. Tá? E aí diz, né, o Congresso Nacional, aqui diz, né, a tipificação de crimes contra o Estado Democrático estava prevista no projeto de lei 2108 de 2021, que gerou a lei 14.197 de 2021, tá? E revogou a Lei de Segurança Nacional, que era a lei 7.170 de 1983, que ainda era no finalzinho da ditadura militar, que acabou em 85. Entre outros pontos, o texto vetado estabelecia até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de, abre aspas, comunicação enganosa em massa, fecha aspas, definido como a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Tá? Também definia crimes como atentado a direito de manifestação, com pena que poderia chegar a 12 anos de reclusão e o aumento de penas para militares e servidores públicos envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pois é, porque o cara passa para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica ou então para o Serviço Público e fica ali batendo no Estado, enfim, né, fazendo campanha contra, quer dizer... É a direita brasileira. A direita brasileira é isso aí, né? Tanto é que existe, inclusive, o concurseiro bolsominion. Eu já fiz até vídeo sobre isso aqui. Que é essa galera que adora fazer concurso para entrar no Estado, ganhar um salário alto e ficar ali votando na direita e batendo no Estado. Só tem que ser mesmo, o Estado é uma porcaria, né? Enfim. Bom, então todos esses itens foram vetados por Bolsonaro. Quais itens que foram vetados? Esses que criminalizam de maneira mais direta esse comportamento, enfim, patético, bizarro, né? E aí os parlamentares de oposição ao atual governo, ou seja, a direita, né, focaram os discursos no dispositivo sobre fake news e afirmaram que o texto seria uma tentativa de censura. E aí tem uma afirmação aqui do Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte. Ele diz, apesar das tentativas infrutíferas de tentar colocar uma mordaça na população ou de instituir narrativas oficiais para inibir, para constranger e até de utilizar o aparelho do Estado para perseguir opositores políticos, este governo tem tido derrotas onde o assunto é mais relevante e mais importante, no seio da opinião pública. Como se eles estivessem muito interessados naquilo que é mais importante. Né? O que é mais importante, por que para eles o que é mais importante é a tal, aspas, opinião pública? Porque para eles é mais importante a interpretação que as pessoas fazem do que eles fazem do que o que eles fazem. Porque eles não fazem nada, eles não têm projeto. Simples assim, né? Entendeu? Então é muito importante para a direita, ela vive em função disso, da guerra cultural, comunicação, fake news, opinião pública. Por quê? Porque não tem projeto. Não tem projeto, tem que viver disso, de ficar manejando a interpretação, manejando, né, controlando as opiniões. Para quê? Para que não fique evidente que eles não têm nenhum projeto de país. Né? E por último aqui, o último parágrafo diz, né, durante a sessão, o deputado federal Lindbergh Faria, do PT do Rio, defendeu a derrubada do veto e afirmou que a tipificação desses crimes seria uma forma de proteger o Estado Democrático de Direito. E mais, né, seria... porque aí existe uma outra questão, né? Eles chamam de censura. Né? Na verdade, por isso que eu estou ponderando aqui uma sugestão de que isso seja feito com até um termo diferente e eventualmente genérico, mas que tenha conexão com tipos penais que já existem e que comparecem juntos nesse tipo de coisa. Quer dizer, quando o sujeito pega e cria um vídeo, como eu vi ontem ou anteontem aí, um idiota lá de um vereador aqui do Rio de Janeiro, fez um vídeo, entendeu? E aí botou uma musiquinha de filme de suspense, chegando num galpão cheio de tablets, lá não sei o que estão em caixa de papelão, saiu abrindo os tablets sem autorização
e eu sou o poder fiscalizador, acabou, e aí bota uma cara do Lula embaixo, dizendo que ele é ladrão e tudo mais. Aí você vai ver, a agência Lupa fez uma verificação, os tablets foram mandados pelo governo Bolsonaro em 2022, e o prefeito da tal cidade lá é do PDT. E outra, mesmo assim, mesmo não, ainda mais, né, tem um outro detalhe, o cara não distribuiu os negócios porque estava esperando, de maneira oficial, ali um trâmite do Tribunal de Contas da União. Então, quer dizer, não tinha nada ali, não tem. E outra, quando você vê o vídeo de maneira efetivamente crítica, você fica procurando as informações que dizem qual é o lugar, qual é o prefeito, qual é a acusação, qual é o problema, quanto tempo. Não tem nada disso, é só uma bosta mal feita e que as pessoas compartilham sem pesquisar, quer dizer, né? Então, enfim, isso aí tem que ponderar, porque isso está difamando alguém, está, né, enfim, criando ali um ataque à honra de alguém. Isso aí tem que, talvez isso crie talvez uma atmosfera, inclusive jurídica ali mais efetiva para que isso fique evidente, porque senão a gente fica escutando que é censura proibir um vídeo desse. Esse cara está acusando alguém sem provas, né? Isso é um crime, não pode fazer isso. Então, que papo é esse de censura essa gente? Mas por quê? Porque eles precisam das fake news. E a gente vai chegar lá, tá? Estamos chegando aqui nesse ponto já. E aí, pessoal, duas repercussões aqui para a gente já articular com o que a gente vai falar depois, tá? A Bia Abramo publicou aqui no Pato Arrependido o seguinte, porque teve uma manchete aqui do Globo dizendo o seguinte: em derrota de Lula, Congresso mantém veto de Bolsonaro que dificulta a punição à disseminação de fake news. Em derrota de Lula, né? Quer dizer, as fake news são uma derrota do Lula. E aí a Bia Abramo pondera, né? Caros, a derrota não é do Lula, é do Brasil e da democracia. E aí ela completa, é do jornalismo profissional, é minha. Eu não sei se é do jornalismo profissional. Por que eu não sei se é do jornalismo profissional ou não? Porque o trabalho do jornal... Vou até tentar fazer um vídeo sobre isso para a semana que vem. O que sustenta o Estado democrático de direito, o que sustenta a democracia, não é a liberdade de imprensa, não é o jornalismo profissional. É a filosofia, é isso que sustenta a democracia. É o exercício crítico de todo mundo. Não é só do jornalista, não é só do comentarista, não é só do eleitor, é de todo mundo. E aí essa investigação que é feita sobre o poder pelo jornalista é a mesma investigação que o leitor do jornal tem que fazer sobre o jornal. Quer dizer, o que sustenta é isso, é esse exercício crítico em relação ao que você recebe. Então, quer dizer, né? E aí isso tem que ser conectado com o seguinte aqui. O jornalismo profissional tem lado, ele tem lado. Por isso que ele publica dessa maneira aqui, ó. Em derrota de Lula, Congresso mantém veto de Bolsonaro que dificulta a punição à disseminação de fake news. É uma maneira sutil de divulgar a coisa de maneira meio genérica, só que isso é uma escolha, né? Que é uma escolha de se isentar de comentar o aspecto evidentemente criminoso das fake news e colocar na conta do Lula como se fosse uma derrota dele, quer dizer, né? Eu concordo com ela, é uma derrota do Brasil, né? A gente não pode ficar aí sujeito a esse tipo de coisa, tem que, enfim, né, tem que combater isso. E aí o Reinaldo Azevedo fez exatamente esse comentário aqui, ele diz o seguinte: o governo Lula perdeu a votação das fake news, dizem, e o Brasil ganhou, né? E aí ele pondera: está em todo canto que a manutenção do veto de Jair Bolsonaro à lei que punia as fake news eleitorais representa uma vitória do ex-presidente Bolsonaro e uma derrota de Lula. Sem dúvida, a tese bolsonarista vingou. Pergunto, quem perdeu? Né? Aí ele constrói como se alguém tivesse, ponderando ali um contradito, né? E dizendo: ora, Reinaldo, se as lideranças do governo tentaram derrubar o veto e só conseguiram 139 votos, havendo nada menos de 317 pela sua manutenção, fica claro quem ganhou e quem perdeu. Fecha aspas. E aí ele continua: na exata medida em que Lula está afinado com os valores democráticos, então, com efeito, ele foi mesmo derrotado, em companhia do pacto civilizatório. Quer dizer, todo mundo perdeu, né? Não foi só o Lula que perdeu. Todo mundo quem? Todo mundo que se interessa por discutir as questões sem baixo nível, sem ficar acusando os outros de crime sem prova e uma série de outras coisas, né? Na verdade, mais, né? Quem está interessado em discutir projeto é que perdeu, né? Essa é a grande questão. E aí, pessoal, vamos lá, né?
Vamos para os 3 elementos aqui rapidamente que eu tenho para ponderar a esse respeito aí. Primeiro é a questão das fake news, né? Por que a direita precisa das fake news? Está aqui o livro da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, que ela fala sobre as fake news aqui, tá? E a resposta eu já passei para vocês aí em vários vídeos do canal. A resposta para isso está na reflexividade negativa da direita brasileira. Está aqui o livro do Anthony Giddens, ele fala do conceito de reflexividade aqui, tá? E eu estou pegando isso aqui e acrescentando o elemento negativo, né? Mas não negativo no sentido dialético, né? Negativo no sentido de, enfim, de ficar ali, ó, negando o tempo todo, né? Aquilo que deveria estar afirmando, tá? Então, enfim, e aí isso tem um rastro, né? Por que a direita tem essa reflexividade negativa que acaba gerando a necessidade dela utilizar as fake news o tempo todo, né? Por quê? Ou as fake news, ou se isentar de um debate mais amplo em relação à questão do projeto. Já falei do mazombismo, né, tá aqui. Os mazombos eram figuras lá no início do Brasil, né, que eram filhos de portugueses que nasceram aqui e, portanto, não eram nem brasileiros legítimos, nem portugueses legítimos, ficaram num limbo. Enfim, aí tem vários artigos, o Darcy Ribeiro fala disso, o Anísio Teixeira também, e essa figura do limbo começa a se desidentificar com o local, né? Isso aí é uma espécie de gênese da desidentificação do brasileiro com o próprio país. E aí você tem grupos que deslocam isso, pessoas que deslocam isso, que superam isso a partir de uma releitura da coisa, e tem outras que não, que apenas se apegam a outros mecanismos para sustentar essa desidentificação, né? E aí existem várias manifestações disso. Por exemplo, o complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues pondera, que eu acho melhor chamar de complexo de Poodle, né, que é bem melhor isso aí, né, tá? Que é essa desidentificação com o Brasil, certo? E que acaba gerando, portanto, uma reflexividade negativa em relação ao próprio país, que é exatamente aquilo que o Nelson dizia que era o Narciso às avessas, cuspindo na própria imagem, né? Enfim, e isso também comparece, de certa forma, na formulação do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Porque o homem cordial é isso, né? Essa figura que coloca aí as emoções na frente da razão e que tem dificuldade de se conectar com a coisa pública porque coloca sempre o interesse privado na frente. Quem é que defende no Estado o interesse privado e não o interesse público? A direita brasileira. Isso é muito evidente, assim. Então, a manifestação, né, desse homem cordial brasileiro na política de Estado é exclusivamente da direita, né? E ela demonstra também, enfim, né, o quanto que a gente tem que superar isso aí para poder eventualmente, enfim, caminhar para outros horizontes, tá? E aí a manifestação disso, né, hoje, um detalhe importante, esse homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que na política de Estado é o direitista clássico, o direitista bolsonarista, enfim, né? Ele hoje ele está sujeito e ao mesmo tempo conectado a 2 efeitos da nossa época, tá? Um desses efeitos é um efeito geral e o outro é um efeito particular, tá? Então vou falar primeiro do geral rapidamente. O Peter Sloterdijk fala da questão da razão cínica aqui, né? Certo? Ele fala aqui da razão cínica, e aí qual é o contexto? Ele fala da razão cínica ponderando que essa razão cínica seria um substitutivo das crenças ideológicas de médio e longo prazo, né? Que estariam todas fadadas ao fracasso e todas, enfim, né, segundo a perspectiva dele e segundo a perspectiva dessas pessoas, enfim, né, completamente ultrapassadas, e aí sobra o cinismo individual, né? Esse é um efeito geral do mundo de hoje, né? A direita brasileira se apega a esse efeito como um álibi para sustentar o seu aspecto de homem cordial, o seu complexo de Poodle, o seu mazombismo, numa característica contemporânea. E aí isso torna mais difícil perceber isso, né? Porque as pessoas olham para o mundo está globalizado, né? Tem que ser um cidadão do mundo e tudo mais. E aí o cara começa a negar o próprio país, mas está disfarçadinho de globalizado, cosmopolita e blá blá blá, pronto, né? Engana fácil, né? Esse é um aspecto geral que serve de álibi, né, para uma parcela da direita brasileira, tá? E aí tem uma outra parte
tem uma outra parcela da direita brasileira que são os bolsonaristas. Quem são os bolsonaristas nesse contexto específico aqui? São retardatários, ou seja, gente que sempre foi de direita, mas nunca se interessou por política, decidiram agora brincar de política. Não sabem disfarçar, não tem o menor traquejo para disfarçar e querem pagar de patriotas, querem pagar de defensores do Brasil e tudo mais, ao mesmo tempo é que ficam funcionando numa lógica radicalmente individualista, defendendo interesses privados, interesses pessoais e batendo no Estado mínimo, enfim, o Estado caga regra, o Estado não serve para nada, eu tenho ojeriza do Estado, e vão para o Estado. E ficam comentando política, criticando a esquerda, né? Essa parcela da direita brasileira, o disfarce dela é mais fácil de perceber, porque é um simulacro, né? Por um lado é mais difícil, né, para quem não tem, né, um olhar ali mais, enfim, de perceber essas nuances, mas ao mesmo tempo é mais fácil de perceber do que o disfarce dos globalizados, né, daqueles que se disfarçam de globalizados, né? E ficam ali chupando o dinheiro do Estado, trabalhando no Estado para poder bater no Estado, quer dizer, né? Vão para o Estado trabalhar lá para poder ficar batendo no lugar onde eles estão trabalhando, quer dizer. Agora, a direita bolsonarista, ela já é um tipo diferente, né? Porque eles, como eles são retardatários, não pegaram essa malandragem ainda, eles estão pagando de patriotas, de defensores. E aí tem aqueles pontos cegos que eu tenho ponderado aqui, falei do general Mourão, tem, enfim, o herói traidor, que é o Bolsonaro, e as bostas que eles falam todo dia, que na verdade denotam que o disfarce deles é uma nudez, né? O idiota está nu, né? Eu falei disso aqui também. Então, quer dizer, o Bolsonaro vestido com a camisinha da CBF e vendendo refinarias da Petrobras para os árabes pela metade do preço, é um simulacro, é uma farsa, né? Ele não é patriota nem aqui nem na Arábia Saudita, né? Então, enfim. Mas então, pessoal, por que eu falei isso tudo, né? Porque nesse primeiro ponto aqui, porque isso explica o porquê eles precisam das fake news. Porque eles não têm vocação para o Estado, não têm interesse nenhum em fazer o Estado caminhar, eles têm interesse em usar o Estado para interesses privados. E aí, para se sustentar ali, só mentindo, só com fake news, só manejando a opinião pública, e isso fica evidente aqui o tempo todo na fala deles, tá? Um último aspecto ainda para ponderar aqui, antes da gente passar para a religião, é esse livro da Hannah Arendt, né, o Eichmann em Jerusalém, porque essa banalidade do mal aqui que ela está sugerindo, que seria, na verdade, a banalidade do mal, ou seja, a defesa de que estava cumprindo ordem, estava ali trabalhando, né? Isso é um pouco a retórica da direita brasileira. Tem que trabalhar, e chegam lá não fazem porra nenhuma, ou enfim, né, destroem o Estado, mas dizem que estão trabalhando, né? Estão ali, estão ganhando salário, estão ali cumprindo uma função, e isso serve como uma justificativa para fazer qualquer bosta, né? Enfim, inclusive para destruir uma cidade inteira, né, como um estado inteiro, como fizeram ali os direitistas no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, agora vamos partir aqui para o próximo ponto, tá? Vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Tem uma galera aqui que está sugerindo que, a bancada evangélica votou. Eu vou falar rapidamente aqui, porque não vai dar tempo de fazer uma reflexão mais profunda, mas eu vou falar só rapidinho aqui sobre isso para depois finalizar com a sugestão final, tá? E aí depois eu faço, de repente, um vídeo a mais aí para comentar a questão da bancada evangélica. Mas aí tem umas figuras aqui, tipo Pedro Ronchi, por exemplo, né, que é uma figura da esquerda, que ele botou uma fotinho com o cara com a Bíblia na mão, dizendo, a bancada da Bíblia no Congresso votou contra a punição de fake news, lembrando que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Isso aqui é ingênuo, né? Tem que lembrar que, na verdade, a Bíblia é um objeto que é parte de um projeto de mentira, que é o projeto da Igreja Católica, é o projeto do cristianismo, de maneira geral. O cristianismo é baseado em uma quantidade gigantesca de mentiras que são contadas para as pessoas acreditarem e ficarem ali, controlando seus comportamentos, pecado, punição eterna, castigo, Deus, e blá blá blá. E tudo isso é mentira, né? Acredita quem quer, maravilha, mas não vamos trabalhar com isso aí como se fosse, porque... Como é que pode? Porque aí tem um outro detalhe, né? Tem uma outra pessoa aqui que se questionou, como é que pode o cara ser cristão e não ser de esquerda? Pode e muito.
E é isso que eu vou tentar fazer então no próximo vídeo aqui, tá? Pra gente refletir mais, porque não vai dar tempo de fazer a reflexão completa aqui, tá? E aí eu vou apenas finalizar agora com a sugestão que eu pensei a respeito. Eu deixo esse tema aqui da religião para o final, tá? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Vamos falar sobre a sugestão aqui. Eu ponderei com vocês o seguinte, né? Em vários vídeos aí, que falei aqui da questão do Janones, né? Tá aqui o Janonismo Cultural, o livro dele. E ele pondera aqui uma questão importante, né? Que é a questão das redes sociais. Então ele fala, né? Tá aqui se não me engano, a Tati Bernardi, né, ela fez aqui um comentário dizendo: enquanto parte da esquerda tentava conter os avanços de uma extrema-direita homicida com abaixo-assinado, abraços quentinhos e poesia, o controverso deputado André Janones estava na linha de frente mostrando que para combater defensores de armas, às vezes é preciso ações e estratégias mais eficazes e inteligentes do que flores e emojis de corações. Eruditos e pacifistas podem torcer o nariz para táticas e reações agressivas, algumas no limite da lei, mas afinal não é disso que se trata a guerrilha digital? Será que o amor teria vencido e hoje eu estaria escrevendo essas linhas, vivendo em uma democracia, não fosse abençoada a raiva de pessoas indignadas? Então tá aqui, ó, o livro do Janones, que eu não li ainda, mas li a orelha e tal. E aí eu vi uma postagem aqui de um cara chamado Juninho Oliveira, no Movimento Democracia, tá? Ele diz o seguinte, olha só, foi isso aqui que me deu a ideia. Talvez a única alternativa para, no longo prazo, se combater com seriedade o problema da desinformação, das fake news, seja, em um primeiro momento, apostar no caos. Talvez seja necessário criarmos canais eficientes de desinformação e espalharmos as mentiras mais escabrosas, sobretudo sobre candidatos de direita, centro e extrema-direita ao Congresso. Tem que valer de tudo, inventar notícia de que são estupradores, pedófilos, traficantes e homicidas. Talvez, quando a desinformação prejudicar esses políticos, ao invés de ajudá-los, eles irão resolver o problema. E aí, eu pensei, né, nessa sugestão aqui do Juninho Oliveira, eu pensei nesse livro aqui do Hakim Bey, né, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. Isso faz bastante sentido, isso que ele está sugerindo ali. Eu diria o seguinte, não acusar as pessoas de crimes de ordem pessoal, né, porque aí você está fugindo da esfera pública, que é o que interessa em relação ao Estado, né? Mas mentir mesmo, inventar um monte de mentiras de crimes públicos dessas figuras da direita brasileira que estão o tempo todo espalhando mentira. Gustavo Gayer, Bolsonaro, Kibiakices, Carla Zambelli, começar a inventar uma quantidade gigantesca de memes, bombar isso aí, inventando mentira deles pelo WhatsApp. A resposta talvez seja, de maneira curiosa, eles talvez não tenham outra alternativa que não criminalizar as pessoas que estão fazendo isso. E aí isso vai chamar a atenção para a necessidade de se debater isso de maneira mais ampla. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque com um Congresso como a gente tem, um Senado como a gente tem, que são de maioria de bolsonaristas, direitistas, esse tipo de coisa dificilmente vai passar na medida em que, para além dessa maioria de direita no Congresso e no Senado, eles precisam das fake news. Precisam disso, porque não tem como. Qualquer debate de projeto civilizado, razoável, que seja baseado em números, em perspectiva e em vocação, assim, não dá nem para o começo. 10 segundos de luta, eles estão no chão. Então eles precisam de fake news, precisam distorcer a informação para a opinião pública, criar mentira, acusar pessoas de crimes que as pessoas não cometeram, ficar o tempo todo fazendo isso. E, ao mesmo tempo, vale ponderar também que esse fenômeno das fake news é parte da obra de arte bolsonarista. Porque eles estão fazendo o que a direita tradicional sempre fez, só que de maneira muito mais sofisticada, muito mais inteligente, muito mais, digamos, disfarçada, né? E, portanto, muito mais interessante para eles, né? Como os bolsonaristas são retardatários, são praticamente analfabetos de linguagem ali, né? E aí eles vomitam essa bosta o tempo todo, mentem o tempo todo, é muito fácil descobrir as mentiras deles. Então, quer dizer, é importante aproveitar isso aí e, quem sabe, né, de repente começar a espalhar mentira deles também. Começar a criar memes aí, comunidades, enfim, ocultas aí no WhatsApp, e bombar a mentira deles assim o tempo todo, né, que cometeram crimes lá na prefeitura tal, no Congresso tal, e bombar isso aí, porque de repente eles sentem do próprio veneno,
né? E aí a gente de repente consegue que isso seja discutido, essa questão séria, pública, seja discutida de maneira mais ampla aí no país, tá? Então fica a dica aí e vamos ver se de repente isso acontece, né? Porque é uma alternativa, hein? Não acho que seja totalmente jogável fora, não. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui.